O que é que produz os jatos de rádio? São partículas relativísticas, partículas que se movem com uma velocidade próxima da velocidade da luz, né? Então, notem que esse quasar que está aqui no centro está emitindo uma grande quantidade de gás, partículas, com muita energia cinética. E essa energia cinética está escavando essas cavidades do gás dentro do aglomerado. Está expulsando esse gás quente. Esse gás pode formar estrelas pelo fluxo de esfriamento no centro? A resposta é não, porque nunca foi observado. Mas por que nunca foi observado? Seria lógico de se esperar. Porque esse gás quente nunca chega no centro. Ele é expulso pelo quasar, pelo buraco negro. As cavidades de gás quente do aglomerado coincidem com os jatos de elétrons relativísticos. Esse aglomerado se chama MS0735. Vocês vejam que a emissão de rádio está associado com essa galáxia gigante elíptica central, certamente vindo do seu buraco negro gigante, né, e emitindo nessa direção. Mas provavelmente no passado a direção era outra. O que mostra que esse jato, de alguma maneira, está se movendo, talvez precessionando. O disco central talvez esteja produzindo algum movimento de bambolê. E você assiste os efeitos dele aqui a essa distância. Mas é importante ver que esta associação de jatos com cavidades em aglomerados ricos de galáxias não é um caso raro. Esta é a imagem de raio-x de um dos aglomerados mais ricos da vizinhança nossa, um aglomerado próximo, que é chamado aglomerado de Perseus, um aglomerado rico de galáxias na constelação do Perseu, né? O satélite Chandra observou este aglomerado durante 270 horas. Tá? 270 horas. Lembre-se que um dia tem 24 horas. Então, vocês podem imaginar quantos dias ele ficou fotografando continuamente esse aglomerado para poder produzir uma imagem tão nítida. E aqui vocês veem as diversas cavidades que foram escavadas neste aglomerado, com direções, com jatos produzidos em direções distintas. Não é uma coisa constante ao longo do tempo, não é? Então, todas essas cavidades certamente foram produzidas por jatos de partículas relativísticas ejetados a partir do buraco negro supermassivo central. Você ia fazer uma pergunta, pode fazer. Vamos voltar aqui atrás. Aqui você tem, então, uma galáxia central, em branco. No centro dela você tem um buraco negro supermassivo que emite dois jatos de partículas relativísticas, né? Por que dois e não um? Porque é simétrico, porque é produzido por um disco, e um disco tem dois lados. Se produz um para cima, vai produzir outro para baixo, né? Esse jato pode ter uma enorme influência sobre a galáxia no qual ele está hospedado. E sobre o gás quente, não sobre as outras galáxias. Não terá influência sobre as outras galáxias do aglomerado. Isto terá um impacto realmente desprezível. Mas terá uma influência sobre a dinâmica desse gás muito quente. Isso são escalas. Nós estamos falando aqui de escalas de dezenas de milhões de anos-luz. Isso aqui são dezenas de milhões de anos-luz. Tá certo? Isso aqui é muito maior do que o grupo local de galáxias, que é de separação de Andrômeda para a Via Láctea. Outra pergunta. Em primeiro lugar, é muito difícil
você ter uma galáxia exatamente no meio do caminho. E aí você tem duas fases desse jato de partículas relativísticas. Quando essas partículas são realmente relativísticas, ele é extremamente colimado, extremamente fino, é quase como um feixe de laser, né? E a probabilidade de você acertar uma galáxia, por acaso, é muito pequena. Depois que se desacelera, aí ele vira uma grande bolha, e aí a probabilidade de acertar uma galáxia é maior, mas já a densidade energética, mecânica, é muito mais baixa. Então não é digamos, não se espera uma consequência muito grande sobre a evolução das galáxias do aglomerado, a não ser a galáxia central, que obviamente é muito fortemente afetado pelo jato, né? E pela luminosidade associada ao buraco negro supermassivo de qualquer maneira, né? Sob forma de núcleo ativo de galáxia, quasar ou qualquer outro nome que se queira dar. A pergunta é, existem aglomerados onde você tem duas galáxias e as duas galáxias emitem jato em rádio? A resposta é sim, existem, mas não a distâncias muito pequenas. Existem a distâncias muito grandes, onde você observa, às vezes, dois jatos, e às vezes dois jatos formando um X vindo da mesma galáxia. Nesse caso, que se supõe que, na verdade, sejam dois buracos negros supermassivos dentro da mesma galáxia, formando um sistema binário, e cada um deles com seu jato. Essa é a explicação. Tá? Muito bem, nós vamos estudar agora a galáxia, o aglomerado de galáxias A3376. O que esse aglomerado tem de interessante? Vocês já pensaram, se você tem dois aglomerados de galáxias, um próximo do outro, eles não podem colidir? Eventualmente se fundir, formando um novo aglomerado? Há evidências, na própria aglomerado de Coma, que você tem duas galáxias dominantes, talvez no passado fossem dois aglomerados separados, que se encontraram e formando um aglomerado só, mas ainda com dois núcleos, né? Nesse aglomerado, Abel 3376, vocês estão enxergando o Abel 3376? Não é fácil, né? Não é fácil. Todas as luzes com cruzes são estrelas. As galáxias não têm cruzes, elas são objetos mais difusos, estão concentrados nesta região aqui em maior quantidade. Tá? Então, este é o objeto de número 3.376 do catálogo de Abel. Ok? Parece muito pouco interessante, né? Vamos tirar uma fotografia em raio-x. Está aí a fotografia em raio-x. Então, vocês vejam que o aglomerado de Abel está aqui, o centro do aglomerado de Abel. Claro que o aglomerado é muito maior, mas a emissão de raio-x tem um núcleo, parece um cometa, né? Tem um núcleo aqui e uma extensão, uma enorme cauda para trás. O que seria isso? Um trabalho feito aqui no IAG sugeriu que isso é resultado de uma colisão de dois aglomerados de galáxias. Dois aglomerados. Um muito rico e outro rico, mas não tanto. Tá? Dois aglomerados colidiram e produziram isso aí. Eu vou mostrar o trabalho que eles publicaram, eu vou mostrar sob forma de vídeo. Esse trabalho, esse vídeo, foi produzido aqui no IAG pelo Rubens Machado e pelo professor Gastão Lima Neto, que foi o orientador do trabalho, né? E ele foi produzido num supercomputador aqui no IAG e simula numericamente, no computador, a colisão de dois aglomerados de galáxias, né?
E o que eles mostram, na verdade, é a emissão de raio-x de cada um desses dois aglomerados e do resultado da fusão. Então, nós vamos ver agora como que isto se iniciou com dois aglomerados, um maior, um menor, separado de cerca de 2 megaparsec, que são 6 milhões de anos-luz, e eles vão se aproximando, né? Num certo momento, forma uma onda de choque que escapa transversalmente para cima e para baixo. Vejam essa onda de choque como está se escapando da colisão, né? E a galáxia menor parece que atravessa a galáxia maior como se fosse uma bala, né? Atravessando a água, ou um avião a jato atravessando a atmosfera e produzindo uma onda de choque, né? Produzindo, então, essa figura relativamente bizarra. Agora nós vamos ver de novo, só que mais ampliado. Nós vamos ver a formação da onda de choque, tá certo? E a bala indo para a direita. Tá? Agora ele vai mexer para ver de um outro ângulo. Essa mesma estrutura do computador, ele direcionou para a gente ver isso de um outro ângulo e veja como é que isso parece comparado com a observação de raio-x. Como diriam os italianos, se non è vero, è bene trovato. Né? Pode não ser verdade, mas que parece, parece. Tá certo? Então, vamos apenas ver novamente, né, essa colisão. Parece muito simples, mas essa colisão tem que ser feita com um computador muito potente, né, porque envolve uma enorme quantidade de partículas, né, e uma grande quantidade de tempo. Vocês vejam que o indicador lá em cima é em bilhões de anos, né, giga-ano. Né, é o tempo que leva para uma colisão de galáxias surtir efeito, né? Mas a gente vê diversas situações de emissão de raio-x. Esse é o primeiro que nós estamos vendo. Numa das próximas aulas eu vou mostrar um outro, né, que é o aglomerado da bala, que parece muito com o que vocês estão vendo agora, né? Agora se aproximando, né? Esta onda de choque que se forma na fase da colisão, ela escapa perpendicularmente e aparentemente produz uma grande quantidade de partículas relativísticas que foram observadas emitindo ondas de rádio também. Tá? Já vou mostrar isso. Olha, agora ela está se virando, né? Para um aspecto diferente, um ângulo diferente. Então, nesse ângulo agora você pode comparar com a emissão de raio-x e vejam que a similaridade é bastante grande, né? Então, a ideia é que, na verdade, nós estamos explicando essa observação de raio-x como sendo o resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias. Então, se vocês quiserem, vocês podem ver esse vídeo no YouTube com esse endereço, tá certo? Bom, aqui nós temos uma fotografia. Você vê o mesmo aglomerado de galáxias aqui com as estrelas em branco, né? A emissão de raio-x em vermelho e a emissão em rádio em verde. Então, ela tem também uma emissão curiosa e a interpretação é que estas duas faixas de rádio em verde são produtos da onda de choque que foi criado no centro da colisão. Tá? Então, apenas para completar a história do aglomerado de Abell 3376. Aqui nós temos um outro aglomerado extremamente rico de galáxias, né, que é Abell 1689. E aqui você vê a parte central do aglomerado. E aqui parece que tem um outro aglomerado, né? Mais ou menos a mesma distância.
Se isso for verdade, você pode imaginar que daqui a 1 bilhão de anos, em vez de 2, você terá um só, né? Que eles vão acabar colidindo e se transformando num só. Talvez podendo produzir um vídeo semelhante daqui a 1 bilhão de anos. E aqui? Aqui nós temos um aglomerado chamado Abell 2052. À direita, à esquerda, uma taça de vinho. Vocês vejam que Abell 2052 tem uma elíptica gigante bem no centro. E a distribuição da emissão de raio-x associada a essa elíptica gigante tem cavidades. Certo? Tem várias cavidades aqui. O que sugere que você tem jatos em rádio, talvez não no presente, mas no passado, né? Que escavaram essas cavidades, como no aglomerado de Hidra. Né? Mas você vê outra coisa aqui, você vê uma espiral em raio-x, que vem desde aqui em cima, uma espiral emitindo raio-x. Curioso. Como é que isso é interpretado? Isso é interpretado como um aglomerado que tinha uma grande quantidade de gás muito quente, e aí veio um outro aglomerado menor e colidiu com esse aglomerado maior e começou a balançar. Né? Mais ou menos como se você pegasse um copo de vinho e desse um pitaco no copo de vinho, o vinho começa a balançar dentro do copo. Né? Então, tanto o aglomerado menor quanto o gás começou a balançar e sendo ejetado e formando essa espiral. Por que essa espiral não é totalmente simétrica? Porque a colisão não foi exatamente frontal, ela foi meio lateral. Então, por isso produziu uma assimetria. Né? Mas esse tipo de espiral é visto, foi claramente nesse aglomerado, mas é visto em outros aglomerados também. E também, então, se pensa que isso é fruto da colisão de um aglomerado maior com um aglomerado menor. E esse aglomerado menor perturba a distribuição de gás quente que emite o raio-x. E você vê isso na emissão de raio-x, facilmente, e seria muito difícil você chegar a essa conclusão estudando apenas as galáxias. Né? E, finalmente, uma última questão para essa discussão dos aglomerados ricos de galáxias. Quando que os aglomerados ricos de galáxias se formaram? Se formaram quando as galáxias se formaram, logo depois do Big Bang? Não. Os aglomerados se formaram de uma maneira relativamente recente, né? Nos últimos 1 a 2 bilhões de anos. A maioria dos aglomerados se formou recentemente. E como vocês podem observar, nós ainda estamos assistindo à fusão de aglomerados, de subaglomerados. Então, estão ocorrendo fusões que você está assistindo agora. São coisas relativamente recentes. Então, os aglomerados ricos de galáxias se formaram muito depois das galáxias em si. Né? Mas aí vem uma pergunta. A que distância você pode observar aglomerados de galáxias? Então, a partir de que distância, de que idade do universo, foram formados aglomerados de galáxias observáveis? E a resposta quem nos dá é o El Gordo. El Gordo é um aglomerado que foi descoberto recentemente de galáxias. E foi descoberto porque ele emite uma emissão de raio-x, que parece aqui um homem meio sentado, meio de pé e meio rechonchudo, né? Aqui as pernas dele, a cabeça e tal. E é por isso que ele é chamado de El Gordo. É verdade que tem um pouco de imaginação nessa coisa, né? O curioso do El Gordo
não é a forma dele, é a distância dele. Esse aglomerado de galáxias, que foi descoberto só porque ele emite raio-x, senão ele não teria sido descoberto ainda, ele está a 7 bilhões de anos-luz de distância. Isto é, há 7 bilhões de anos atrás ele já existia. Ele já tinha gás quente emitindo raio-x. Há 7 bilhões de anos atrás. Então, isso é uma evidência forte de que, apesar de todas as conclusões de que as galáxias se formaram no tempo relativamente recente, há 7 bilhões de anos atrás, algumas, pelo menos, algumas, já existiam e já eram ricas. Né? E a gente só sabe disso por quê? Porque somos capazes de fotografar a emissão de raio-x. Né? Então, a emissão de raio-x para o estudo de aglomerados de galáxias é algo extremamente poderoso e produz muitas informações que de outra forma a gente não poderia obter. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Ok? Por hoje é só.